Muito bem. Senhoras e senhores deputados, damos então início aos nossos trabalhos desta reunião. Temos de momento online todos os grupos parlamentares, portanto, entre presenças físicas e online estão todos os grupos parlamentares representados na Comissão. Também os senhores deputados únicos representantes estão presencialmente um e online o outro, e os senhores deputadas não inscritas também. Portanto, temos também quórum. Iremos então proceder ao nosso ponto da ordem de trabalhos, que é a votação indiciária. Tenho até o momento só um pedido de votação autónoma relativamente aos artigos 28 e 288, formulado pelo parlamentar do PSD. Perguntava se mais alguém pretende destacar e, portanto, para efeitos da organização da votação, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Presidente, além dos dois artigos que já foi pedido destacar, o respeitante ao preâmbulo. Muito bem. Então, assim sendo, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Para destacar, por favor, também o artigo 104. 104. 104. 104. Muito obrigado. Sr. Presidente, depois da parte do PAN, pedimos para destacar o artigo 32º. 32, correto? Exatamente, sim. Muito obrigado. Muito bem, não vejo mais manifestações de pedidos de votação autónoma e, nesse sentido, sugeria que se procedesse à votação dos seguintes termos. Portanto, votaríamos autonomamente pela ordem, não digo cronológica, mas sequencial destes artigos e depois, finalmente, votávamos todos os restantes em bloco, tinha sido o que tinha ficado acordado. Muito bem, então, nesse caso, começamos pelo início, portanto, pelo preâmbulo. E quem vota contra? Contra a proposta de alteração, precisamente. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, PSD. Os senhores deputados, quem está online, portanto, pronunciam-se. O PAN vota contra. O PAN... Contra também, Sr. Presidente. Eu coloquei no chat, não sei se prefere eu vou abrir. o micro ou como é que prefere que a gente faça a votação. Se puder ser as duas coisas é preferível, mas portanto, se puder ir pelo chat também, especialmente no caso das senhoras deputadas e do Sr. Deputado André Ventura, votará favoravelmente todas as suas propostas, naturalmente. Portanto, no caso das senhoras deputadas Cristina Rodrigues e Inês Sousa Real, é que se pudessem escrever também no chat, consoante se vão fazendo as perguntas, é mais simples. Muito bem. Quem se abstém? O CDS e a Iniciativa Liberal e, portanto, votos favoráveis do proponente. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PEV, Sra. Deputada do PAN, do PSD e a abstenção do CDS e da Iniciativa Liberal. Passamos de seguida ao artigo 28. Quem vota contra? Portanto, votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. As senhoras deputadas podem pronunciar-se, quem está online, se for caso disso, não sei se será ou não, para além de escreverem. Muito bem, então. Ok. Os senhores deputados que se abstêm? Abstenções do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS e do PAN. E os senhores deputados que votam a favor, o autor e a senhora deputada Cristina Rodrigues, que o transmitiu aqui pelo chat. Portanto, recapitulando, foi rejeitada a proposta de alteração, portanto, com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, a senhora deputada Joacine Catar Moreira e as abstenções do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e a senhora deputada Iniciativa Liberal. E votos favoráveis da senhora deputada Cristina Rodrigues e do senhor deputado André Ventura, do Chega. E o PAN absteve também, peço desculpa. Sim, obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Passamos de seguida ao artigo 32. Quem vota contra? Votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PSD, Iniciativa Liberal, CDS. Então peço desculpa, só repetir. Então, quem vota contra? Artigo 32. Garantias de processo criminal. Votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PEV,
Senhora Deputada Joacine Catar Moreira. E Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Agora sim, a abstenção do CDS e da Senhora Deputada Cristina Rodrigues. E votos favoráveis do proponente e do PAN. E do PAN. Do PAN, neste caso. Portanto, recapitulando, foi rejeitada também. Votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, a Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e a abstenção do CDS e da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e os votos favoráveis do proponente e do PAN. Muito bem. Portanto, já agora, para quem nos está a seguir, acabámos de votar a alteração ao artigo 32, Garantias do Processo Criminal. Tínhamos já votado as alterações ao artigo 28, relativos ao artigo da prisão preventiva, e tínhamos votado as alterações ao preâmbulo. Vamos agora, então, votar o artigo 104, Sistema Fiscal. Não sei se a epígrafe é este, impostos, não é? Estava a ir de cor, mas impostos é a epígrafe. Artigo 104. Quem vota contra? Votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. PAN também vota contra. E do PAN. Quem se abstém? A abstenção do CDS e da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O proponente. Eu perguntava só à Sra. Deputada Cristina Rodrigues como é que votou neste caso. Votou contra. Muito bem. Votei contra, precisamente, sim. Estava aqui já. Não estava a detectar que era da anterior. Portanto, a proposta foi também rejeitada. Votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PEV. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, e as abstenções da Iniciativa Liberal e do CDS. Voto favorável do proponente. Finalmente, das votações autónomas, vamos então ao artigo 288, limites materiais de revisão constitucional. Quem vota contra? Votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, CDS, Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, PAN. Vota contra. Sim, ainda estava nos contra. PAN. Quem se abstém? Abstenção do CDS. Perdão. Abstenção do PSD. E quem vota a favor? O proponente e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Contra, Sr. Presidente. Contra, não tinha registado. Muito obrigado. Então, também rejeitada. Votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Iniciativa Liberal, CDS e a abstenção do PSD e o voto favorável do proponente. Com isto concluímos as votações autonomizadas e destacadas e vamos passar a votar as restantes alterações, as restantes 12 alterações às outras normas que constavam do projeto de revisão constitucional, que são os artigos... Este é mais simples, é mais fácil. Os artigos 1º, 25, 27, 30... 33, 49, 50, 108, 109, 148, 150, 183 do texto da Constituição. E, portanto, perguntava quem vota contra. Votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, CDS, Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Sra. Deputada Cristina Rodrigues e PAN. E do PAN. Quem se abstém? E voto favorável do proponente, portanto foram rejeitadas, volto a repetir, com os votos, neste caso é simples, foram rejeitadas com o voto favorável do proponente e com os votos contra de todos os restantes grupos parlamentares, deputados únicos representantes e deputadas não inscritas. E com isto concluímos as votações. Agora darei a palavra a quem a solicitar. Sr. Deputado José Manuel Pureza, em primeiro lugar. Sr. Presidente, muito obrigado. É só para informar que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tenciona apresentar uma declaração de voto sobre esta votação. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme, em termos de declaração de voto, conforme ontem tinha ficado claro na nossa reunião, o Grupo Parlamentar do PSD
através do seu voto, objetivamente inviabilizou a alteração, qualquer alteração nesta fase à Constituição da República, por entender que qualquer aprovação nesta fase inviabilizaria pelos próximos 5 anos qualquer processo de revisão ordinária da Constituição, o que manifestamente não é do interesse, não é a intenção do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, como é público, está a trabalhar num projeto de revisão constitucional que a seu tempo pretende apresentar e, com isso, desencadear um processo alargado de revisão constitucional. E, nesse sentido, queríamos repetir, para que fique claro em termos de declaração de voto, que a inviabilização que agora procedemos, do nosso ponto de vista, não significa que, relativamente a algumas das propostas que foram objeto de apreciação nestas reuniões, não devam merecer um trabalho um bocadinho mais profundo e uma reflexão mais profunda por parte da Assembleia, quando constituída em poderes constituintes, e que esperamos, nesse sentido, que os próprios proponentes desta iniciativa, como originariamente também havia uma iniciativa por parte da Iniciativa Liberal, possam reapresentar as suas propostas, ou com este ou com outro figurino, para permitir que, num processo de revisão constitucional em que todos os grupos parlamentares possam atempadamente participar e envolver-se, porque é para isso que existe a competência constitucional da Assembleia da República, nomeadamente em termos de processos de revisão ordinária, possam todos apresentar as suas propostas e envolver-se num processo de revisão com uma reflexão mais profunda, mais cuidada, mais aturada, eu diria, porque, de facto, do nosso ponto de vista, 25 anos depois da última revisão, com algum folgo, digamos assim, pensamos que é tempo e, manifestamente, há necessidade de revisitar algumas das regras constitucionais, como, de resto, até recentemente, alguns constitucionalistas, e alguns deles até considerados dos constitucionalistas mais ilustres, por serem dos fundadores da própria Constituição, alguns deles dos fundadores da própria Constituição de 76, têm vindo a afirmar. De facto, do nosso ponto de vista, existe essa necessidade e esse interesse em a Assembleia da República assumir poderes constituintes e fazer uma reflexão sobre a Constituição da República, revisitar alguns dos seus aspectos. Como eu referi, do nosso ponto de vista, desde logo, a questão de funcionamento, as regras de funcionamento do sistema político, mas não só, seguramente, e queria deixar, portanto, isto em termos de declaração de voto e deixar um apelo a todas as outras forças políticas para que, de uma forma concertada entre todos os partidos políticos, possa ainda durante esta legislatura ser aberto um processo de revisão que permita que haja o confronto saudável e democrático de projetos e de propostas da parte de todos relativamente à nossa lei fundamental. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em termos de declaração de voto, gostava que ficasse registado que quer o sentido das nossas votações hoje, quer a retirada do nosso projeto de revisão constitucional no início deste processo, tem exatamente a ver com, por um lado, expeditar este processo e, por outro, dar maior profundidade, maior dignidade e maior escopo àquilo que venha a ser um processo mais alargado de consulta e discussão e de confronto de ideias, como bem disse o deputado Luís Marques Guedes, relativamente à Constituição da República, que há tanto tempo não sofre melhoramentos. E, portanto, nesse sentido, declaramos também desde já a nossa vontade de participar ativamente nesse processo, com a apresentação de um projeto de revisão constitucional mais amplo e mais abrangente do que aquele que tivemos a ocasião de retirar desta vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, para dizer basicamente que também, para dizer de uma forma breve, que nós também temos, obviamente, ideias e um projeto em preparação, mas que não retiramos porque não o apresentámos, o que não deixa de ser uma verdade lapalice, e além de ser uma verdade lapalice, a explicação óbvia de que não o apresentámos por uma razão também perceptível das intervenções anteriores, que foi a percepção de que as revisões constitucionais são o que são, e que se os partidos maiores não entrarem no processo de revisão, é evidente que não haverá
revisão e com isso condicionaremos o próprio processo em si e as próprias alterações constitucionais em si. Quer dizer, portanto, feita essa avaliação, aguardaremos que, designadamente, os partidos que poderão formar maioria constitucional vão a jogo, por assim dizer, e aí procuraremos, obviamente, modestamente, entrar com o nosso contributo também nesse jogo, passa a expressão. Em relação à votação de hoje, só clarificar de uma forma muito breve, Sr. Presidente, que nós votámos, não votámos contra em matérias onde também temos propostas, ainda que as nossas propostas fossem diferentes daquilo que era proposto pelo Chega. Por exemplo, na questão do preâmbulo, o CDS tem defendido há muitos anos, é a vantagem de estar aqui há muitos anos, o que também poderá ser uma desvantagem, tem defendido revisão após revisão que o preâmbulo não deve fazer parte do texto, mas ser só um documento enquadrador. Não propriamente a alteração do preâmbulo, que é uma coisa que para nós também não faz muito sentido, porque se o documento é histórico, não faz muito sentido andarmos a mexer nos documentos históricos, na nossa opinião, e por isso nos abstivemos nessa matéria. Também em matérias que nós admitimos mexer, como por exemplo a questão dos impostos, ainda que a nossa solução não seja exatamente conforme com esta. Por último, não acompanhei, apesar daquilo que foi dito ontem, a questão dos limites materiais, e gostaria de deixar isso muito claro também, porque eu entendo que deve haver limites materiais. Se a forma de regime é ou não um limite material, podendo ser, por vontade dos portugueses, de hoje para amanhã, uma monarquia constitucional, como é a Espanha, ou como é o Reino Unido, ou a Holanda, isso é outra questão. Agora, a democracia, por exemplo, ou os direitos fundamentais, ou os direitos dos trabalhadores, são limites materiais e devem continuar a existir limites materiais. E por isso não acompanhámos a proposta que era de pura e simples eliminação de limites materiais. Admitiríamos alterar os limites materiais num pressuposto, como dissemos aqui, de dupla revisão. Outras matérias onde também o CDS poderia ter proposta, não votámos contra, abstivemos e, portanto, deixamos em aberto essa consideração para um momento posterior. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições para uso da palavra neste momento. Está esgotado a nossa ordem de trabalhos para hoje. Como dava nota informalmente no início, temos ainda que realizar mais uma derradeira reunião para a aprovação do relatório da Comissão e também para a aprovação das atas respectivas, uma vez que também serão anexas ao relatório. No entanto, vamos ainda ver com a redação quanto tempo é que demorará a termos quer as atas por um lado, quer também o relatório, que não será particularmente complexo e extenso, em qualquer caso, portanto não é tanto pelo relatório, e marcaríamos apenas a reunião em função desses dados, porque pode não ser viável já na próxima terça-feira, como era a sugestão inicial, portanto, muito provavelmente, atendendo ao calendário parlamentar, a seguir ao plenário da outra semana, da outra terça-feira, só para concluir esses trabalhos, uma vez que não há outra oportunidade no horizonte. Penso que também não será necessário reunir mesa e coordenadores só para este efeito, contactarei informalmente os representantes de cada grupo parlamentar, sem necessidade de termos que reunir. A todos agradeço a colaboração e a disponibilidade e dou por encerrado os trabalhos de hoje, desta penúltima reunião da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Muito obrigado.